Até o final do século passado, o sofrimento psíquico estava envolto em tabus. Hoje, a chamada saúde mental é pauta nos mais variados espaços da nossa sociedade. O que mudou? A ideologia que permeia grandes setores sociais, no Brasil e no mundo, parece ser aquela de direcionar o olhar para si mesmo, para o indivíduo, e não para a estrutura que organiza as sociedades e as novas formas de trabalho. Seria esse discurso a cura ou a própria causa da explosão de casos de burnout, depressão e tantos sofrimentos? Mente em Foco, tema desta série do Café Filosófico. Quando nos perguntam quem somos, quase sempre respondemos com a nossa profissão, com a nossa ocupação. O trabalho nos sustenta, mas também nos define e organiza a nossa vida. A chegada da pandemia de coronavírus em 2020 causou o que parecia impossível. Fez o mundo parar. Pudemos olhar de maneira inédita para o significado que damos para o trabalho e para como o modo de produzir da humanidade estava nos adoecendo. Eu dividi essa fala em 4 partes, né? A primeira que eu gostaria de introduzir é por que falar de saúde mental e trabalho no Brasil hoje, né? A gente pode pegar uma imagem que é de uma espécie de cidade acometida por uma catástrofe, né? Uma cidade que já está deteriorada, né? Em frangalhos, atingida por uma catástrofe, uma espécie de tsunami. A partir dessa cena, a gente pode pegar pelo menos 3 fatores, 3 elementos causais, né? 3 planos de análise. Um plano que é mais episódico, um plano que é mais conjuntural e um plano que é mais estrutural, né? Então, o episódico, o tsunami, seria, evidentemente, a pandemia de Covid-19, né? Ela, por todas as reportagens que vocês podem ter acesso, prejudicou severamente a saúde mental da população em geral, né? Mas qual que é a razão desse efeito deletério da pandemia sobre a saúde mental? Vocês também devem ter lido que é em razão do aumento do estresse, mas eu queria recuperar aqui a noção psicanalítica, né, de sofrimento, sociopsicanalítica de sofrimento, né? É isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Se a gente, por um lado, olha nos meios de comunicação muito mais a ideia de que o excesso, né, de trabalho, de demandas laborais, o excesso de demandas domésticas, o conflito aumentou o estresse, evidentemente, isso é um tanto intuitivo. Do ponto de vista da psicanálise, a gente precisa enxergar algo que vai um pouco além disso, né? E é essa ideia de sofrimento, né? A gente poderia dizer que a pandemia, no fundo, ela nos conduziu a uma espécie de terror da morte, para trazer a expressão do psicanalista Joel Biermann, né? Quer dizer, ela leva a gente a um lugar de desamparo que, para a psicanálise, é o lugar originário nosso, né? Imaginem-se bebês, né? Seres que não têm qualquer maturação neurológica, orgânica e psicológica também, chorando, né? Esse choro é uma espécie de pedido de intervenção do outro, o próximo, como chamava o Freud, né? Então, essa vivência primeira traumática do desamparo é uma vivência que acompanha a gente a vida inteira. E nos eventos em que a gente é reconduzido até ela, a gente sofre brutalmente, né? E a pandemia apresentou isso às pessoas, né? Você tinha uma total insegurança em relação à continuidade da própria vida, a continuidade da vida dos entes queridos, né? A continuidade do trabalho, principalmente daqueles que vivem do trabalho, né? Da classe que vive do trabalho, para usar a expressão do sociólogo Ricardo Antunes. Então, a gente é reconduzido a esse lugar traumático de uma maneira absolutamente repentina, né? E assustadora, né? Totalmente assustadora. Então, evidentemente, esse tsunami ele leva a um estado, né, de desamparo que prejudica profundamente a nossa saúde mental. Ele não deve ser subvalorizado, mas ainda há outros fatores, né? Lembrem-se da imagem que eu trouxe da cidade em frangalhos sendo acometida por um tsunami. A gente tem que chegar ao segundo fator, a segunda instância de análise, que é a análise
conjuntural, né? Do ponto de vista político, né, a gente teve um governo que não adotou medidas efetivas de contenção da disseminação do vírus, em primeiro lugar, né? Desde medidas mais complexas e que precisavam ser mais bem orquestradas, como um lockdown, por exemplo, até medidas um pouco mais simples, né? Não simplórias, mas um pouco mais simples, como, por exemplo, distribuição de máscaras N95 nas estações, né? Coisas para conter a disseminação do vírus, porque evidentemente você não pode virar e falar parem, né? Classe que vive do trabalho, pare de trabalhar, né? Mas você pode tomar algumas medidas de contenção que são medidas para preservar a saúde, né? Como se não bastasse a ausência dessas medidas, a gente tem também um desmonte de políticas de proteção acelerado, né? Que simplesmente eliminou possibilidades de sobrevivência de uma enorme população vulnerabilizada, mulheres, negros, indígenas, né? Então, esse fator conjuntural ele tem que ser considerado, né? Aí a parte do território já em frangalhos, né? E a gente teria um terceiro fator, que eu estou chamando aqui mais didaticamente de estrutural, porque ele diz respeito a uma mudança que é mais profunda, que é a mudança na organização do trabalho, né? A gente costuma chamar de organização do trabalho a divisão de tarefas e a divisão de pessoas, para usar uma denominação do psicanalista Christophe Dejour, né? Quer dizer, basicamente, a maneira como se organiza o trabalho, como se organizam as pessoas, ela muda bastante na década de 70. O que basicamente acontece na década de 70 é a chamada crise do Fordismo, né? Que é uma crise não só de um meio de produção, mas de um estilo de vida também, né? Você tinha uma produção que era atomizada, que era compartimentalizada, que se pautava por uma contagem rigorosa de tempo, e você passa a ter um trabalhador ou trabalhadora que não é mais pautado por esse trabalho parcial, ele é o contrário, ele tem que ser multitarefas, né? Cada vez mais o sujeito precisa flexibilizar-se, né? Que é a palavra que passou a ser veiculada a partir desse momento, né? A razão de uma transição, que a gente chama de Fordismo, Taylorismo-Fordismo, para o pós-Fordismo, é o que a gente chamaria de uma crise estrutural do capitalismo, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas uma série de sociólogos trabalham esse tema, dentre eles o Ricardo Antunes, né? Com destaque para ele os trabalhos dele, recuperando algumas teses do Mesaros, que é um teórico, vai mostrar a crise estrutural do capitalismo. Então, as pessoas precisam, né, se readaptar a essa reconfiguração, essa nova morfologia do trabalho que começa a tentar ser implementada a partir dos anos 80, né? Em geral, essa transição é tematizada como se fosse correspondendo à chamada queda do bem-estar social, né? Principalmente os países do Atlântico Norte, ou seja, europeus, norte-americanos, né? Mas a gente tem que lembrar que nunca houve um estado de bem-estar social, né? A gente tinha realmente políticas de proteção ao trabalho que começaram no governo Vargas e de fato foram sendo prejudicadas a partir dos anos 80, mas a gente não teve esses 30 gloriosos, né? Esse período de crescimento astronômico necessário para poder garantir um estado de bem-estar, né? Então, não é que a gente passou a ter uma desestruturação que nunca se viu antes, mas a gente também vivenciou isso como algo bastante prejudicial, né, para o mundo do trabalho. Então, esses três níveis aí de choque, digamos assim, né, episódico, conjuntural e estrutural, eles mostram que o Brasil não era um país de gente feliz no trabalho, digamos assim, né? Quer dizer, a gente sempre teve uma alta prevalência de sofrimento, uma alta prevalência de doenças mentais relacionadas ao trabalho. Isso a gente poderia remontar ao período colonial, do qual a gente nunca efetivamente se livrou, né? Lembra que
o livro da Cida Bento, que vai chamar de Pacto Narcísico da Branquitude, esse discurso que impede negros e negras de ascender no mercado com condições e formação equivalente a dos funcionários que são trabalhadores e trabalhadoras que são brancos, né? Então, quer dizer, em alguma medida a gente tem essa herança muito forte que tem que ser considerada numa análise histórica do trabalho no Brasil, né? Mas eu queria abordar um pouco mais esse processo, né, de declínio da saúde mais recente, né, da saúde mental. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente sempre teve uma série de dados que são exuberantes, né, em relação ao trabalho. Por exemplo, nos anos 80 a gente era campeão em acidentes de trabalho. A partir dos anos 90 a gente começou a estar também, né, nos máximos rankings de doenças osteomusculares, né, lesão por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares. Nos anos 2000 a gente começou a ter um aumento aí da ansiedade. Então, em 2017 a OMS publicou um estudo que estimava que no Brasil a gente tinha o maior grau de prevalência de transtornos depressivos e ansiedade. Durante a pandemia, a Universidade de São Paulo, em associação com a Federal de Minas Gerais, conduziu um estudo, ainda está conduzindo, né? Ele vai ser concluído em 2022, mostrando que o Brasil ocupa o país a posição de país mais ansioso do mundo, seguido da Irlanda e dos Estados Unidos, né? Quer dizer, isso é só para mostrar que a pandemia ela não é um fator único, né, de desestruturação da saúde mental da população brasileira. Com certeza é um fator catastrófico, assim como um tsunami, mas é importante que a gente remonte essas causas anteriores, né, a causa conjuntural e a causa estrutural. Ante esse cenário desolador, catastrófico, as empresas começaram a ser pressionadas a tomar medidas para mitigar esse problema gigantesco, né? Que, antes de tudo, afeta as empresas do ponto de vista econômico, né? Então, a FMI publicou um estudo recentemente mostrando que a pandemia vai nos fazer a economia perder algo em torno de 15 trilhões, né? Quer dizer, é um grande problema do ponto de vista econômico, então você tem uma pressão muito grande para que as empresas passem a veicular essa agenda. No próximo bloco, com o número crescente de vínculos informais de trabalho, esse tipo atroz de precariedade se torna cada vez mais frequente. O botão de pause, que foi a pandemia do coronavírus, não só gerou, mas também evidenciou nosso estresse e ansiedade com o trabalho. Sintomas muitas vezes mascarados pela ideia de não podermos parar de produzir e, paradoxalmente, gerados justamente por essa meta infinita. E uma humanidade em crise pôs-se a pensar sobre o futuro incerto do trabalho, não só no desemprego e problemas econômicos, também na carga emocional das ocupações e no reflexo inevitável na nossa saúde mental. Desde os anos 2000 existe o Pacto Global, mas a gente tem, como por exemplo a manifestação da OMS, logo nos primeiros meses da pandemia, dizendo que a pandemia iria afetar muito a saúde mental, já em maio, em abril de 2020, você já vê o tamanho do abismo que se abre, né? Então as empresas são instadas a se posicionar ante esse cenário, né? Então, do lado das empresas tem essa pressão e essa agenda começa a circular em alguma medida. E do lado dos funcionários, né, ou dos colaboradores, como se chama no jargão corporativo, né, a gente encontra, a gente tem uma resistência ao sofrimento, né? Você assiste ao sofrimento para essas pessoas que trabalham como se fosse um tabu, né? Não pode ser falado, você não pode falar sobre isso e, quando muito, você deve encaminhar isso de maneira mais individual, né? De preferência farmacológica. Então, quer dizer, de um lado você tem as empresas precisando se mobilizar e de outro lado você tem o sentimento, né, do sofrimento, mas ao mesmo tempo você tem um entrave para a manifestação desse sofrimento
nos espaços públicos, nas empresas, etc. Então, o que a gente precisa olhar é para esse cenário, antes de tudo, para começar a fazer alguma reflexão sobre ele. Então, eu volto a esse ponto que é importantíssimo, que é o ponto da mudança estrutural da organização do trabalho desde a crise do Fordismo. Um dos primeiros autores que enxergaram o que isso implica foi o sociólogo Robert Castel. O Castel, ele, pela primeira vez, mostrou que havia aí uma metamorfose da questão social. Quer dizer, esse processo do que ele vai chamar de precarização, ele é um processo que está nas entranhas da sociedade contemporânea pós-fordista. O núcleo da questão social hoje seria, pois, novamente, a existência de inúteis para o mundo, de supranumerários e, em torno deles, de uma nebulosa de situações marcadas pela instabilidade e pela incerteza do amanhã, que atestam o crescimento de uma vulnerabilidade de massa. Paradoxo se as relações do homem com o trabalho forem consideradas no interior de um longo período. Foram necessários séculos de sacrifícios, de sofrimentos e de exercício de coerção, a força da legislação e dos regulamentos, a coerção da necessidade e também da fome, para fixar o trabalhador em sua tarefa e nela conservá-lo através de um leque de vantagens sociais que vão qualificar um status constitutivo da identidade social. É no momento em que a civilização do trabalho parece impor-se definitivamente sob a hegemonia da condição de assalariado que o edifício racha, repondo na ordem do dia a velha obsessão popular de ter que viver com o que ganha em cada dia. Não se trata, entretanto, do eterno retorno do infortúnio, mas sim de uma completa metamorfose que apresenta hoje, de forma inédita, a questão de ter que fazer face a uma vulnerabilidade de após-proteções. O que o Castel ilustra aí é, de maneira bastante poética, na escolha boa das palavras, a criação de neologismo, desfilhados supranumerários, é como que uma sociedade ocidental que vai tentando fundamentar-se enquanto uma sociedade salarial, isso demora mais de 4 séculos para acontecer. No momento em que ela vai se estabelecendo como uma sociedade salarial, você tem essa metamorfose radical que vai implicar o que ele chama de uma vulnerabilidade de massa, que a gente poderia chamar, ele usa também essa palavra, um dos primeiros a usar, de precarização. Quer dizer, você vai tendo condições de trabalho precário, não só entre essa população que havia sido filiada e depois desfiliada, mas daquela população, por exemplo, no Brasil, que nunca foi filiada, vai se tornando ainda mais precária. Então, o que é interessante notar? Que isso não é uma mera deterioração dos vínculos de trabalho apenas, É que isso tem um reflexo profundo sobre a sociedade, dado que os vínculos de trabalho, eles são centrais numa sociedade como essa capitalista. Então, se você tem a deterioração desse vínculo, você tem a deterioração do laço social em geral. É uma espécie de epítome da deterioração. E isso vai passar a transformar a sociedade num lugar de insegurança, de proliferação de violências cada vez mais atrozes. Por exemplo, lembro o assassinato do Moïse, espancado por colegas de trabalho tão precarizados quanto ele. Excesso de individualismo, competição, empobrecimento da subjetividade, degradação das relações familiares e intergeracionais. Quer dizer, todas essas camadas da precarização que a gente vai ver, que começam pela degradação das relações contratuais, depois a relação entre os trabalhadores, depois a mudança de percepção da utilidade do trabalho e, por fim, um empobrecimento subjetivo. Quer dizer, todos esses fatores eles vão se refletindo na maneira
com que as pessoas se relacionam, né, no chamado laço social, né? Como mostrou a socióloga Danielle Linard, os trabalhadores sem vínculo formal, eles vão ter um tipo de precariedade ainda mais atroz, que é a precariedade subjetiva, né? Se essas dimensões sobre as quais eu estou falando para vocês, elas são precarizações objetivas do vínculo de trabalho, a Linard vai estudar a precarização da dimensão subjetiva, quer dizer, a ideia de que você nunca está à vontade no trabalho, né? Nunca tem a sensação de ter um domínio de tarefas, porque elas mudam constantemente. Você não pode se fiar a qualquer rotina, você não tem nunca retorno da hierarquia ou dos pares, você não tem chances de construir autoestima, né? Quer dizer, é uma precarização que vai até o limite subjetivo, né? E com o número crescente de vínculos informais de trabalho, esse tipo atroz de precariedade se torna cada vez mais frequente, né? Sobretudo nos países do chamado sul global, né? Então, daí a importância da gente voltar àquela categoria que eu chamei, né, de psicanalítica, psicodinâmica, que é a categoria de sofrimento, né? A rigor é uma categoria que foi recuperada principalmente aí nos estudos sobre trabalho pelo psicanalista, psiquiatra e criador da psicodinâmica do trabalho, Christophe Dejour, né? Foi ele que, desde o seu primeiro livro, A Loucura do Trabalho, que poderia ser mais bem traduzido por trabalho e desgaste mental, né? O Dejour vai mostrar que o sofrimento é uma categoria absolutamente central para se analisar a relação entre saúde mental e trabalho, né? Então, depois dele, a psicanálise se voltou e vem se voltando, principalmente aqui no Brasil, para essa categoria, mas eu gostaria de recuperar a definição e o panorama que o Christophe Dejour trabalha a respeito desse conceito propriamente. Ele adquire o estatuto de conceito na teoria psicodinâmica do trabalho. Do reconhecimento depende, na verdade, o sentido do sofrimento. Quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida, também meus esforços, minhas angústias, minhas dúvidas, minhas decepções, meus desânimos adquirem sentido. Todo esse sofrimento, portanto, não foi em vão. Não somente prestou uma contribuição à organização do trabalho, mas também fez de mim, em compensação, um sujeito diferente daquele que eu era antes do reconhecimento. O reconhecimento do trabalho, ou mesmo da obra, pode depois ser conduzido pelo sujeito ao plano da construção de sua identidade. E isso se traduz afetivamente por um sentimento de alívio, de prazer, às vezes de leva d'alma ou até de elevação. Eis o que confere à relação para com o trabalho sua dimensão propriamente dramática. Não podendo gozar dos benefícios do reconhecimento de seu trabalho, nem alcançar assim o sentido de sua relação para com o trabalho, o sujeito se vê reconduzido ao seu sofrimento e somente a ele. Sofrimento absurdo que não gera senão sofrimento, num círculo vicioso e dentro em breve desestruturante, capaz de desestabilizar a identidade e a personalidade e de levar à doença mental. Portanto, não há neutralidade do trabalho diante da saúde mental. Então, isso que o Dejour tematiza, a gente pode considerar como uma espécie de correlato psíquico do que o Castel chama de desfiliação, de vulnerabilidade de massa, né? Quer dizer, para esse processo social, você tem a geração intensa de sofrimento, basicamente porque você mina as chances de reconhecimento do trabalho. No próximo bloco, a gente tem um aumento exponencial dessas doenças mentais relacionadas ao trabalho. E não só das doenças mentais relacionadas ao trabalho, a gente passou a assistir desde o pós-fordismo coisas escabrosas como suicídios no local de trabalho. O trabalho é, em geral, a forma principal como a sociedade reconhece o nosso valor. Somos o que produzimos. Deveria gerar, em alguma medida, reconhecimento, recompensa emocional e financeira, estabilidade e realização. no cenário atual,
vemos a nossa capacidade produtiva cercada de insegurança, vulnerabilidade, competitividade, individualismo, cercada de sofrimento. Como então encontrar significado e valor naquilo que produzimos, que vivemos para produzir? Esse é um outro conceito que o De Jur traz, a ideia de que para que a gente possa ter a saúde mental funcionando, digamos assim, né? A superação do sofrimento funcionando, para que a gente não adoeça, essa elevação da alma que ele fala nesse trecho, a gente precisa ter o nosso trabalho reconhecido, né? E não é o reconhecimento da pessoa, não é um reconhecimento meramente financeiro, como se costuma pensar, salarial. É um reconhecimento simbólico, né, daquilo que você faz, né? O que você faz tem uma utilidade. O que você faz tem algo de belo, né? Como se fosse uma espécie de artista, né? Por exemplo, um sujeito que faz um concreto lisinho, né? Ah, só ele sabe fazer esse concreto, só ela sabe falar dessa forma, abordar esse tema. Isso é o reconhecimento do trabalho. Com essa estrutura que eu falei para vocês, né, advinda da crise do Fordismo, a estrutura pós-fordista, a organização do trabalho pós-fordista, você tem um prejuízo muito grande do reconhecimento, que, por sua vez, se agudiza a partir das mudanças tecnológicas, né, da chamada indústria 4.0 a partir dos anos 2000, né? Porque, basicamente, isso se agudiza, isso piora a partir do advento da informatização do trabalho, né? Porque o trabalho passa a ser coordenado por máquinas, basicamente por algoritmos, né? Você tem aí o que a gente chamaria com o Marx de aumento do trabalho morto, né? Diminuição do trabalho vivo. Basicamente o que você tem aí é uma coordenação feita, uma algoritmização feita por máquinas a partir, né, da mão de obra humana, né? Então você não tem mais uma gestão propriamente humana, né? Por exemplo, você, né, pega um determinado transporte, né, um aplicativo, e quem faz a gestão disso é o próprio aplicativo, que vai coordenar quem está ali em determinado lugar, né, com quem está pedindo. Quem faz essa conexão é o algoritmo, né? São as coordenadas aí, né? Você tem um tipo de gestão que evidentemente implica numa falta de reconhecimento, porque essa gestão é desumanizada nesse sentido mesmo, quase literal, né? Não é feita por humanos, né? Bom, o efeito disso sobre a subjetividade é muito forte, né? Você tem aí uma espécie de mensagem de que a subjetividade na gestão tem que ser excluída, né? Coisa que, a bem dizer, não é antiga, né? Isso vem aí desde o advento do Taylorismo, né? A gestão ela tem que ser mais objetiva possível, mas com o advento aí da indústria 4.0 é a espécie do sonho do Taylor, né? De uma dessubjetivação, se a gente quiser usar a expressão aí do Lacan, forclusão da subjetividade, né? A subjetividade não é bem-vinda. Por exemplo, para trazer isso em termos mais concretos, basta vocês irem até a expressão fator humano, né? Todas as vezes que você vai ver a expressão fator humano, ela é usada para mostrar falhas humanas, né? Por exemplo, o piloto não pousou por fator humano, né? O sujeito, aquela máquina quebrou, aquele acidente industrial aconteceu por fator humano. Então você tem uma organização do trabalho que vai almejar que esse indivíduo, de um lado, ele performe, mas que, de outro lado, ele seja desprovido de subjetividade. O último estágio de uma sociedade de operários, que é a sociedade de detentores de empregos, requer de seus membros um funcionamento puramente automático, como se a vida individual realmente houvesse sido afogada no processo vital da espécie, e a única decisão ativa exigida do indivíduo fosse deixar-se levar, por assim dizer, abandonar a sua individualidade, as dores e as penas de viver ainda sentidas individualmente, e aquecer num tipo funcional de conduta entorpecida e tranquilizada. É perfeitamente concebível que a era moderna, que teve início com um surto tão promissor e tão sem precedentes de atividade humana, venha a terminar na passividade mais mortal e estéril que a história jamais conheceu.
passividade política, né? A Hannah Arendt se refere a isso, né? Você tem uma transição muito importante aí, que a gente pode ler através dessa expressão que ela usa de sociedade de operários, mas a gente pode atualizar ela para a sociedade de trabalhadores e trabalhadoras precarizados, né? Que são atomizados com esse sofrimento cada vez mais intransitivo, né? Justamente por aquilo que eu falei para vocês, que é a impossibilidade, né? A interdição da circulação da palavra sobre o sofrimento, né? O sofrimento deve, por imperativo, ser tratado de maneira individual e farmacológica, né? Então, você tem seres que, no limite, são reduzidos a essas peças desumanizadas que a Hannah Arendt descreve. Isso não é exagero, basta vocês verem trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo, né? E outros tipos de atividades dessa ordem. É um cenário de degradação do trabalho. Então, é por isso que eu disse no começo que a pandemia agudizou esse processo. Você tinha já algo acontecendo muito forte que, evidentemente, em razão desse tsunami, se tornou muito pior, né? Mas a gente precisa entender essa mudança estrutural para a gente poder pensar que é aí que deve incidir o tipo de ação, né? São as mudanças na organização do trabalho propriamente que são desejadas. É interessante a gente observar que nos países do Atlântico Norte, essa precarização, ela de fato foi marcada nos anos 70, né? E no Brasil, em outros países do chamado Sul Global, já havia precarizados há muito tempo, né? A gente poderia chamar de nunca afiliados, né? O Castelo chama esses trabalhadores precarizados de desfiliados, mas a gente pode dizer que no Brasil nunca houve alguns filiados, né? Nunca houve essa integração efetiva, né? Razão pela qual um sociólogo chamado Fabrício Maciel vai falar que nos países do hemisfério norte a gente tem uma precarização que é mais conjuntural e nos países do sul, como o Brasil, a gente tem uma precarização que é estrutural, né? E a gente precisa pô-las em diálogo, né? A gente, sobretudo, o Brasil tem muito a ensinar aos países do Atlântico Norte em matéria de precarização. Então, evidentemente, né, em razão desse cenário que eu estou pintando rapidamente para vocês, a gente assiste a um aumento exponencial de doenças relacionadas ao trabalho desde o advento do pós-fordismo. A maneira como a gente estuda a relação entre trabalho e doença mental não é a mesma maneira que a gente deve investigar a doença física, né? Você não tem, por exemplo, um atestado de contaminação, como você tem na contaminação por chumbo, né? Ou a silicose pulmonar, quando você está estudando doenças mentais, mas você tem uma série de instrumentos para atestar essa relação, por isso que se diz relacionadas ao trabalho, né? A gente usa a escala Schilling, né? O grau Schilling 3, para poder analisar essa relação entre o fator, o agente provocador e o que de fato acontece com os sujeitos, né? Então a gente tem um aumento exponencial dessas doenças mentais relacionadas ao trabalho, e não só das doenças mentais relacionadas ao trabalho, a gente passou a assistir desde o pós-fordismo coisas escabrosas como suicídios no local de trabalho, né? Isso nunca foi testemunhado, né? Então a psicologia do trabalho, as clínicas do trabalho, né? A psiquiatria, a medicina do trabalho começaram a se mobilizar para estudar esses fenômenos atrozes que a gente começou a observar desde a década de 80. Após a Segunda Guerra Mundial, as observações realizadas por diferentes profissionais da área de saúde nas situações ansiogênicas do confronto bélico contribuíram para que surgisse um interesse maior dirigido à identificação de causas coletivas relacionadas à própria situação de trabalho, capazes de conduzir a quadros psicopatológicos. Entretanto, até os anos 1970, a maioria dos primeiros estudos nessa temática apenas reconhecia o fato desencadeante do trabalho, que agiria como um gatilho, disparando a eclosão de distúrbios mentais pré-definidos pelas estruturas de personalidade, em que já existiria antes a neurose latente.
À medida que se expandiu a implantação da automação, dos processos computadorizados e de tecnologias de ponta de modo geral, novos problemas e novas necessidades foram sendo identificadas. Tanto porque tais tecnologias demandam outras modalidades de participação mental no trabalho, quanto porque as correlações de poder capital-trabalho têm evoluído de modo desfavorável para os assalariados. Assim, paralelamente ao desenvolvimento técnico e ao crescimento econômico de muitos países, começa a surgir também o questionamento do que vem acontecendo nos contextos de trabalho e em relação ao meio ambiente, a dominância de princípios e lógicas econômicas que contrariam prioridades de ordem ética, como o respeito à dignidade e à saúde humana. Então esse trecho, gente, ele é muito forte porque ele sintetiza com uma precisão como houve essa transição objetiva, né? Mas também houve uma transição na maneira de pesquisar essa transição objetiva, né? Quer dizer, antes você tinha uma análise que supunha que havia uma estrutura de personalidade e você tinha um gatilho e o sujeito adoecia. Aliás, concepção que até hoje você encontra eco, né? Muito forte. Mas a partir dessas mudanças tecnológicas, as demandas sobre a subjetividade, elas foram se tornando mais evidentes, né? E a gente foi precisando de novos aparatos conceituais, né? Um ferramental conceitual para analisar isso. A própria professora Edith recupera a noção de desgaste mental, que é uma noção muito importante, porque ela faz com que a gente se pergunte não só pelo que desgasta, né? Mas aquilo que causa o desgaste, mas qual é o efeito disso, né? Por exemplo, a noção de estresse, ela não consegue responder a essas perguntas, né? Especificamente em relação ao campo mental, a ideia de desgaste mental, ela é muito interessante, porque aí você pode perceber, em primeiro lugar, que você tem um processo social que leva ao desgaste, né? É importantíssimo isso, e você pode perceber também que você tem um processo de adoecimento e não efetivamente um agente patógeno, né, como o asbesto, né, o amianto, por exemplo, o chumbo, etc., né? Então, essa noção, né, é uma noção que nos ajuda a perceber como essas mudanças que incidiram pesadamente sobre a subjetividade, né? Vocês imaginem vocês trabalhando numa fábrica, né, tendo que olhar uma série de monitores para poder controlar a produção, ou vocês trabalhando numa agência de telemarketing, quer dizer, tudo isso envolve uma demanda, né, uma carga psíquica de trabalho que precisa ser bem analisada, e daí a necessidade de refinamento do instrumental que vai verificar essa relação entre saúde mental e trabalho. No próximo bloco, se o sofrimento já era da ordem de um tabu, o que você faz é dizer: o importante não é o sofrimento, é a felicidade. Quer dizer, aí a forclusão do sofrimento, a exclusão do sofrimento, ela está completa. A humanidade assistiu a algumas revoluções do trabalho e hoje vê sua capacidade produtiva chefiada por máquinas, por aplicativos. A revolução tecnológica nos reduziu ainda mais ao papel de fator humano, aquele que só executa, repete, checa e muitas vezes é responsabilizado pelas falhas. o nosso potencial de criar, de construir algo com nosso talento, com nossa marca, está cada vez mais sufocado por um modelo que exige que sejamos multitarefas e que traz o sentimento de sermos constantemente insuficientes e ultrapassados. Realizamos um trabalho que não nos realiza. As empresas elas foram instadas a tomar medidas em relação a esse cenário de degradação da saúde mental da população, né? E eu gostaria de destacar duas delas, né? Porque têm sido veiculadas, né? Não são as únicas, mas são duas que eu gostaria de analisar porque me levantam preocupações, né? A primeira delas é um apelo maciço às startups de saúde mental, que, aliás, são muito rentáveis, né?
empresas como a Meta, né, do WhatsApp, do Facebook, entraram nessa porque isso está sendo muito rentável, né? Então, as empresas elas apelam para startups de saúde mental para tratar os seus funcionários, né? Então, essa é uma medida que tem sido vinculada. A outra, uma adesão ao discurso da psicologia positiva, né? Quer dizer, a ideia de que o importante é a felicidade, que a gente deve ter escalas que mensuram felicidade. Vejam só, a gente deve ter até um posto que as empresas têm chamado de CHO, que é Chief Happiness Office, né? Quer dizer, você tem o CEO, você tem o CFO e você tem o CHO. Um sujeito que, digamos assim, está imbuído da tarefa de fazer os seus funcionários felizes, né? Então, o que é importante a gente destacar é que nessa primeira medida, que é o apelo às startups de saúde mental, a gente tem uma diretriz individualizante e assistencialista, né, curativa do sofrimento. Quando o que a gente deveria ter é uma ação política mais ampla, preventiva, né? Então, essa é a preocupação. Não estou nem entrando no mérito dos efeitos terapêuticos, do tratamento à distância virtual. Estou pensando no que está pressuposto aí. O pressuposto é que o sofrimento é individual e deve ser encaminhado por um terapeuta, né? O que eu estou colocando aqui é que com as mudanças da organização do trabalho você tem um sofrimento que é coletivo, que deve ter destinos políticos, né? Que deve ser uma espécie de motor para a mudança da organização, para a mudança das políticas de organização, né? Bom, isso na primeira tentativa de encaminhamento desse problema. Na segunda, você não tem sequer o desejo de olhar para o sofrimento. E é isso que de fato mais me preocupa, né? Se o sofrimento já era da ordem de um tabu, o que você faz é dizer o importante não é o sofrimento, é a felicidade. Quer dizer, aí a forclusão do sofrimento, a exclusão do sofrimento, ela está completa. Para onde a gente vai, para onde a gente deve ir, né? Acho que o principal perigo é justamente esse, da gente ter uma sociedade em que há um imperativo da felicidade que vem se construindo há algum tempo já. Por exemplo, o sociólogo Bauman já percebeu isso, mas efetivamente não estudou o discurso da psicologia positiva, que é um discurso que se torna cada vez mais espraiado nas organizações, e a gente deve atentar para o que ele está propondo. Fazer empregados felizes, e não apenas fazer com que os empregados fiquem felizes, se tornou uma preocupação de primeira ordem. Tanto que muitas empresas recorrem a especialistas para animar seus empregados, restaurar o entusiasmo com o trabalho, ajudá-los a lidar emocionalmente com demissões e, sobretudo, instruí-los a serem mais autônomos psicologicamente e mais flexíveis cognitiva e emocionalmente. Esses especialistas, por sua vez, afirmam empregar técnicas fundadas na ciência a fim de equiparar todos com habilidades de autorregulação, técnicas para aprender a aprender e estratégias de resiliência que os capacitam a tomar suas próprias decisões, administrar relações de trabalho, lidar com a incerteza, adaptar-se a mudanças e olhar a adversidade sob ângulos positivos e produtivos. A psicologia positiva promete a realização pessoal no trabalho e a emancipação do controle corporativo. Porém, produz o resultado oposto. Com efeito, um olhar mais atento mostra que, longe de cumprir suas promessas, as técnicas utilizadas se mostraram bastante úteis para que as organizações forçassem os trabalhadores a internalizar o controle corporativo, colocassem em segundo plano as condições objetivas de trabalho quando se trata de satisfação com o emprego e tornassem as contradições e a exploração mais toleráveis e mesmo aceitáveis aos olhos dos empregados. No começo desse capítulo do qual esse excerto foi extraído,
a Eva e o Edgar, eles analisam um filme que todos e todos, pelo menos, já ouviram falar, que é o filme Amor Sem Escalas. Quanto as suas vidas pesam? Protagonizado pelo Ryan, interpretado pelo George Clooney, que tem a função de demitir pessoas, né? Ele é um executivo, né, que demite pessoas, que tem orgulho de não ter nada, não se prender a nada. E ele vive de enaltecer esse tipo de vida, né? O começo do filme mostra um pouco como ele acha isso demais, o fato dele nunca ter um lugar fixo, dele estar fora 340 dias por ano, e dele ser um palestrante motivacional que tem como mote a ideia de travel light, né? Viaje levinho, com quase nada de bagagem. O que sugere que eu diga para eles? Eu acho que está subestimando o efeito positivo que a transição na sua carreira pode ter em seus filhos. Efeito positivo? Atualmente eu ganho 90 mil por ano. O seguro-desemprego dá o quê? 250 por semana. Você acha que isso é um efeito positivo? Nós vamos ficar mais próximos, porque eu não vou poder pagar a prestação da casa. Aí nós vamos nos mudar para um lindo conjugado em algum buraco. Sem ganhar os benefícios, eu vou poder abraçar a minha filha enquanto ela tem crises de asma, porque eu não vou ter dinheiro para pagar pelos remédios. Esse filme é muito significativo para ilustrar essa ideologia da psicologia positiva, né? Não só pelo personagem do George Clooney, o Ryan, mas também pela segunda personagem que aparece, que é a Natalie, que é uma psicóloga que estuda muito psicologia positiva, é super CDF, né? E vai tentar fazer um tipo de abordagem cheia de dados da importância da demissão e da importância da demissão ser uma espécie de começo, recomeço para as pessoas, né? Então o filme tem uma série de cenas bem importantes, né? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que os dois têm essa tarefa, né, de olhar para algo atroz, que é uma demissão ou um processo de precarização, decorrente de um processo de precarização, e transformar essa demissão em algo como se fosse um recomeço, né? Uma espécie de oportunidade para você seguir finalmente o seu desejo entranhado, o qual você reprimiu por conta das demandas de um trabalho que é repetitivo, por exemplo. Olha aqui, eu conheço pessoas que trabalham na mesma empresa a vida inteira. São pessoas como você. Batem ponto num dia, batem ponto no outro e nunca tem um instante de felicidade. Você ganhou uma chance, Bob. É um renascimento. Então você tem aí as implicações muito importantes, né, de um discurso que visa não é assim, barrar o sofrimento como fazia o Fordismo, é realmente excluir, assim, nem entrar no sistema, né? E isso é muito preocupante. Por que então que é preocupante? Porque eu fui mostrando para vocês, de maneira mais breve, como que você tem um aumento muito, muito grande de sofrimento, de desgaste mental, de agravos da saúde mental, desde o surgimento do pós-Fordismo. E aí você tem um discurso da psicologia positiva que vai dizer, não, o importante é ser feliz. Ele é muito preocupante porque ele realmente barra qualquer possibilidade de reconhecer a importância de trazer o sofrimento para a esfera pública, né? Então, no fundo, como ilustram Cabanas e Luz, o que você tem aí é um discurso que visa promover de maneira muito clara autocontrole, autodisciplina, né? Você tem até técnicas para isso, o mindfulness, o coaching, etc., né? Que vão deixando o sofrimento cada vez mais sem lastro, né? Sem qualquer possibilidade de discussão, né? E isso é muito, muito, muito preocupante, né? Então eu dei destaque a isso, mas eu ainda devo frisar que a gente deve acompanhar como é que esses apelos às startups de saúde mental funcionam, né? Porque justamente o que é necessário que a gente coloque é o tratamento numa esfera mais ampla, mais pública, né? Publicizada,
E isso não está acontecendo, não é a via que está sendo priorizada aí, né? Então são esses dois fatores que a gente precisa observar e esses dois fatores que vão ilustrar uma certa maneira dessa organização do trabalho de lidar com esses problemas, né? Então, né, retomando um pouco, né, sem dúvida a pandemia teve um efeito absolutamente catastrófico sobre a saúde mental, mas a gente precisa olhar para esses fatores que vinham vindo e sobre os quais a gente tem que agir, né? Porque agora uma espécie de apagar do incêndio, mas justamente é um momento importante para se discutir essas medidas, porque se você tem um contexto que não posso nem chamar ainda de pós-pandêmico, né? Um contexto ainda pandêmico, em que você tem, né, medidas tensionando, né, a forclusão do sofrimento, o caminho precisa ser repensado, né, em alguma medida. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Você tem um contato com o trabalho, que ele chama de real do trabalho, quer dizer, aquilo que a gente não consegue prever, aquilo que nos assusta, aquilo que nos impressiona, aquilo que gera fracasso, porque não é previsto. Isso gera sofrimento estruturalmente, né? Aliás, essa é uma visão que vai de encontro a essa visão, que é a visão da psicanálise sobre o desamparo, né?